Oi, gente. Hoje nós vamos ver sobre dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? Então, para começar, nós vamos ver dois tipos de conta. Uma que é a representação decimal finita, ou seja, você faz a conta e chega ao fim. E a outra que é a representação decimal infinita, que vem a ser propriamente dita é um caso de uma dízima periódica, ou seja, infinita, ela nunca acaba. Então, vamos primeiro relembrar aqui como é que é essa representação decimal finita. Eu peguei uma fração e pedi para eu representar de forma decimal. O que é representar em forma decimal? É eu dividir o número de cima pelo de baixo. Quando eu arrumo a conta, 3 dividido por 4, o 3 é menor que 4, então eu coloco um 0 e um 0, vírgula. Agora, o 4 vezes o que dá 30? 4 vezes 7 é 28. Diminuindo, pego aqui emprestado, sobra 2. 30 menos 28, 2. O 2 é menor que 4 e já tem a vírgula, então acrescento um 0. Aí eu faço 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, eu tenho fim, por isso é finita. Um exemplo de finita. Outro exemplo aqui, 7 quintos. O 7 quintos é a mesma coisa, eu pego o número de cima e divido pelo número de baixo. Então, o 7 já é maior que 5, então eu já divido direto. Eu coloco 1 vezes 5, 5, para 7 sobra um 2, vírgula, acrescento um 0, 4 vezes 5, 20, para 20, nada. E mais um exemplo, 1 sobre 20. O 1 não dá para dividir por 20 porque é menor. Então, eu coloco um 0 e um 0, vírgula. Ainda é menor, 10 por 20. Coloco mais um 0 e mais um 0 aqui. Aí, agora eu faço 5 vezes 20, 100. Para 100, nada. Então, todos esses três aqui são exemplos de frações finitas, de representação finita, tá? Agora, vamos ver aqui o que acontece com a representação decimal infinita. Eu tenho aqui, por exemplo, 1 sobre 3. 1 sobre 3. 1 é menor que 3, então eu coloco 0, vírgula e o 0. Aí, agora eu faço 3 vezes 3, 9. Para 10, sobra 1. 1 é menor que 3. Como eu já tenho a vírgula, acrescento um 0. Eu coloco 3 vezes 3, 9. Para 10, sobra 1. O que está acontecendo? Está sobrando sempre a mesma coisa, né? 1 é menor, já tem a vírgula, coloco um 0 e coloco 3. O que está acontecendo? Significa que isso aqui não tem fim. Então, isso aqui é uma dízima periódica, onde qual é a parte que se repete? É o 3. Como é só um tipo de número que se repete, não tem algum número que não repete, é chamado de dízima periódica simples, tá? Outro jeito de escrever, eu posso escrever esse 0,333 de forma diferente. Eu posso simplesmente colocar 0,3 e um tracinho em cima. Toda vez que eu coloco um tracinho, ele está indicando que o período que se repete é o número que está embaixo dele, tá? Mais um exemplo aqui, 5 sobre 11. Então, eu vou dividir o 5 por 11. Coloco um 0 e um 0, vírgula. Agora, eu coloco 4. 4 vezes 11, 44. Para 50, sobram 6. Já tem a vírgula. Acrescento um 0, agora eu coloco 5. 5 vezes 11, 55. Sobra 5. 5 é menor que 11. Coloco um 0, coloco 4. 4 vezes 11, 44.
sobra 6. Percebam o seguinte, 6, né? Olha só, vai começar a repetir. Agora eu coloco 5. Ou seja, se vocês continuarem infinitamente, vai sempre se repetir o 45. Então, a minha parte periódica, se eu perguntar, é o quê? 45. E também é chamado de dízima periódica simples. Por quê? Porque só tem números que se repetem. Então, e um outro jeito que eu poderia escrever o 0,4545, sem precisar ficar repetindo, é simplesmente botar 0,45 e colocar o traço em cima do 45, tá? E mais um exemplo, 7 por 15. 7 é menor que 15, então eu coloco um 0, 0, agora eu vou colocar o quê? 4. 4 vezes 15 dá 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6, 60. Sobra 10. 10 é menor que 15, como eu já tenho a vírgula, acrescento um 0. Agora, eu vou colocar o quê? 6. 6 vezes 15 dá, vamos ver, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Sobra 10. Já tenho 10, a vírgula, acrescento um 0, vai dar 6. 6 vezes 15, 90 para 90. 10, o que que acontece? Toda vez o 6 vai ser repetindo. Então, aqui, ó, vou fazer aqui do ladinho, para não ficar tumultuado. A parte periódica dele é o quê? É o... Qual é a parte periódica? É a parte que se repete, que seria quem? O 6, tá? Só que agora, ela não é mais uma dízima periódica simples, ela é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque tem um número aqui, que nesse caso é o 4, que não se repete. Então, como é que eu poderia escrever o número? Eu poderia escrever assim, ao invés de eu botar 4,666, eu poderia colocar 0,46 e um risquinho em cima do 6. Tá, gente? Então, ó, em seguida, tô passando uma listinha de exercícios para vocês reforçarem o conteúdo. Qualquer dúvida quanto a algum exercício, falam ali no e-mail, que na outra semana eu vou estar corrigindo alguns, tá certo? Tchauzinho para vocês, até a próxima.